1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Ângela trouxe uma palavra de cura, né? Uma palavra de conforto para o seu coração. Eu não sei se eu consigo. Talvez a minha palavra seja um pouco dura, mas eu vou trazer uma palavra pastoral. Se você não gosta de apanhar, dá tempo de sair. 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Eu vou ler do 22 ao 25. Depois eu vou para o capítulo 4. Eli, já bem idoso, ele ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, Eli lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Verso 25. Se um homem pecar contra o homem, Deus pode defendê-lo. Se porém pecar contra o Senhor, quem é que intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai. Olha que frase triste. Porque Deus, o Senhor, queria matar os filhos de Eli. Capítulo 4, verso 17. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia liderado Israel. A sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada e de que o seu sogro e o marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Ela, porém, não respondeu, nem deu a atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: a glória de Israel se foi, pois a arca de Deus foi tomada. Pode retirar. Isso é um texto que não tem como terminar com amém. Então, não vou nem dizer amém, nem você, porque é terrível. Uma menina de 11 anos chegou correndo, desesperada, na porta de uma farmácia. A farmácia estava fechada. E ela, muito preocupada, ansiosa, já era meia-noite, ela com um papel numa mão, bateu com muita vontade, com muita força, na porta da farmácia que estava fechada, meia-noite. O farmacêutico morava em cima e ele acordou muito assustado. Quando ele olhou pela sacada do quarto dele, uma menina de 10, 11 anos, batendo desesperadamente, gritando por socorro, e ele desceu e disse: o que foi, filha? Eu preciso de um remédio. O remédio da minha mãe acabou, ela está lá em casa caída no chão, dando convulsão. Meu pai viajou, gente, não tem dinheiro, eu preciso do remédio. Mas ele abriu a porta da farmácia pela metade assim, ele conhece tudo lá, ele já sabe onde está. Não precisa nem de acender a luz. Ele agacha, ele entra, ele pega o remédio. Ele entrega na mão da menina e ela desce a rua desesperada. Quando a rua termina, que ela vira, ele volta para o quarto, sobe a escada, volta para o quarto, deita e diz para a esposa: eu não aguento mais ser a única farmácia nesse pequeno vilarejo. Quase morri de susto, me acorda batendo na porta, agora pega o remédio, leva o remédio, não paga o remédio, eu estou cansado. Ela disse: você precisa se acalmar, porque olha, nós conseguimos a concessão da farmácia para cá, esse povo nos abençoa, a gente abençoa eles e tal. Aquele silêncio entre os dois, tentando dormir, o homem senta na cama de uma vez, como se estivesse assustado.
Ela segura no braço do farmacêutico, que era o marido, e diz: o que foi? Ele disse: entreguei o remédio errado. Eu fiz uma mudança hoje e troquei de lugar. Eu conheço a mãe da menina. Se ela tomar, morre. E aí vai ficar pior, porque aí eu vou perder, talvez, a minha autorização de ser farmacêutico, eu posso perder a concessão da farmácia, vai virar um caos. Aí ele se desesperou, começou a andar no quarto, de repente ela ajoelhou aos pés da cama, a esposa ficou até assustada, nunca tinha visto ele fazer isso. Ele ajoelhou e disse: Deus, a única certeza que eu tenho é que o Senhor não existe. Eu sou ateu. Mas eu estou orando aqui porque vai que... Se o Senhor existe, tem como o Senhor me dar uma segunda oportunidade? Ele estava orando, a porta da farmácia. Ele já desceu pensando: matei a mulher. Quando ele chega lá embaixo, a menina gritava socorro e com um papelzinho na mão, chorando: moço, me perdoa, moço, me perdoa, o senhor me perdoa. Tá, eu perdoo, mas tem que me contar o que aconteceu. Eu estava tão desesperada, com medo de não dar tempo, com medo da mamãe morrer. Eu corri tanto, mas eu corri tanto, que quando eu estava chegando em casa, eu tropecei e caí, e eu quebrei o vidro do remédio. O senhor pode me dar outro? Ele se ajoelhou no meio da rua, levantou as mãos e disse: Deus não só existe, como Ele é o Deus da segunda oportunidade. Hoje eu queria falar com você sobre este Deus, o Deus da segunda chance. Com 1 ano e meio de casada, minha esposa pediu para que eu saísse de casa. Ela disse que não queria mais estar casada e que ela estava atrapalhando o meu ministério. E no auge desta crise, ela depressiva, pediu para que eu saísse, disse que não me amava mais. E ela passou mais ou menos aí quase 2 anos. Eu ficava meses, eu fiz questão de falar alto para você entender que não é uma semana, é meses, sem ela encostar em mim. Finanças de cabeça para baixo, virou um caos a minha vida. Quando foi que virou um caos, pastor? Quando eu comecei a falar para casais. Porque Deus, Ele nos fere na área que Ele vai nos usar. Se você tem vontade de ser usado em alguma área, prepare-se. Porque uma das coisas que Deus dá ao profeta é a experiência para ter autoridade naquilo que ele vai falar. Depois de 2 anos de luta, restauramos o nosso casamento. Estamos juntos há 27 anos. Eu tive uma segunda oportunidade também no meu ministério. Quando eu completei 28, 29, quase 30 anos de idade, eu não queria mais pregar. Eu falei: eu não quero esse negócio de viver de esmola de igreja, ficar prega lá, prega, não quero saber disso mais. Estou cansado, prega para baixo, para cima, ninguém é valorizado. Chega pregador famoso, todo mundo fica bajulando. Aí eu venho, mal me dá 10 minutos, 15 minutos. E eu estava muito crise ministerial, crise existencial. Aí eu falei: Deus, já chega. Pedi uma coisa para o senhor: deixa eu cuidar de mim. E não é que Deus deixou? E não é que eu me lasquei todinho, ó. Por quê? Porque o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Sabe, antes de entrar aqui no texto, eu não quero de forma alguma fazer aqui hoje uma exegese desse texto. Até porque eu nem sei o que é exegese. Mas eu quero começar falando sobre a importância do casamento. Sabe, por que Deus insiste tanto na relação de homem e de mulher? Na Bíblia inteira, a Bíblia começa com o casamento. O Antigo Testamento começa com o casamento. E foi Deus quem fez.
O Antigo Testamento termina falando que Deus ordenou o divórcio e termina dizendo que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Sabe que está tudo girando em torno disso? O Novo Testamento já começa com o casamento. Aí José e Maria. Jesus começa o ministério dele numa festa de casamento, e o final da Bíblia é o casamento de Jesus e a igreja. Então você percebe que não só de maneira metafórica, ou símbolos, ou como sombras de Jesus e a igreja, ou de maneira literal, o casamento está em tudo na Bíblia. Uma sociedade que é fundamentada em casamentos saudáveis, ela é uma sociedade saudável. Ela é saudável. Uma família que cresce de maneira saudável gera saúde na sociedade, gera saúde na igreja, relações saudáveis. Rui Barbosa disse que a família é o resultado, a pátria é o resultado da multiplicação das famílias. Se você multiplicar as famílias, você tem um país. Então olha para o Brasil que você vai ver como é que são as nossas famílias. Disfuncionais, cheias de confusão, de tanta coisa. E o casamento é uma das figuras mais utilizadas na Bíblia. Mais utilizadas. Uma das coisas que eu aprendi nesses 27 anos é que casamento é construção. Diga comigo, construção. É construção, é construção. A gente vai construindo todo dia. Ou você está num processo de casamento diário, ou num processo de descasamento diário. Ninguém separa da noite para o dia. Ninguém. Casamento é construção. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Divórcio também é construção. Exatamente. Não é do nada. Só que casamento é construir pontes. Divórcio é construir muros. Um silêncio, uma indiferença, uma palavra, um gesto, um abuso. Vai colocando tijolinho, cimento no tijolinho, quando você vê, está tão grande o muro que vocês nem se conhecem mais, não se falam. Um dos sinais de quem está se aproximando do divórcio é o silêncio. Já brigou tanto, já falou tanto que não insiste mais. O divórcio vai chegar. O silêncio é a antessala do divórcio. Onde impera o silêncio, reina a morte. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. E é triste sentir saudade de quem está ao nosso lado. Por que muito casamento não dá certo? Porque ele é uma construção a 4 mãos. O que as pessoas mais invejam em você não é seu carro, você pode apostar, ninguém está nem aí. Não é seu emprego, não. O que as pessoas mais invejam é o relacionamento. Por quê? Porque relacionamento não se resolve com um só. Não tem como se amar sozinho. Se não for recíproco, tudo que não é alimentado, morre. Ninguém consegue suportar sozinho. Não dá para construir esta obra de arte com 2 mãos. Tem que ser com 4. E aí é muito difícil. Que eu aprendi que talvez, acho que a melhor definição de casamento é união de 2 pecadores. Traduzindo, vai dar ruim. Em alguma hora vai. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, é pecar. Se você tem filho, você sabe disso. Você pega uma criança de 5 anos, 6 anos, você precisa ensinar ela a desobedecer? Me diz, você precisa ensinar, sim ou não? Para quê? Não precisa, não. Vê um kit nele, chama Kit Adão. Vem nele. Já vem pronto. Tudo que não presta já está no pacote. De qualquer coisa que seja boa, você tem que ensinar. Criança não sabe gratidão. A menina de 6 anos, 6, foi com a mãe na feira, o dono da banca achou ela tão linda, deu uma laranja para ela. O que a gente, pai e mãe, faz quando nossos filhos ganham uma coisa? O que a gente tem que falar pro tio? O que a mamãe falou? O que tem que falar pro tio? Ela pegou a laranja e disse, descasca. Ser humano. A Bíblia diz assim que a vara retira a loucura da criança. Está em Provérbios. Se a vara retira a loucura, toda criança já nasce doida. Churuco, biruleiba. Você já viu uma criança de 6 meses que não fala da birra? Quem ensinou não precisa.
Depois que a gente fica velho, diz igual Paulo: o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, e o bem, miserável homem que sou. A gente tá na gente. Quer ver uma coisa? Você já viu tanto que é bom falar mal dos outros? Gente, mas é bom. Na verdade, lá na nossa igreja, por exemplo, tem uma irmã lá, ela não é fofoqueira, ela tem motivos de oração. A paz do Senhor, moçada. Tudo bom? Eu estou te ligando para pedir oração para irmã Florentina. Ela está precisando tanto. Aí do outro lado, o que foi? Você não está sabendo. Você nunca vai ver um cara que leva a amante no motel, ela está deitada, de fio dental, deitada de lado, porque de lado emagrece, está lá ela deitada, com aquela escova depressiva, aquele troço maravilhoso, e o cara começa a chorar. Deus, me ajuda que essa luta é terrível, terrível. O problema não é o pecado, é o salário dele. E o diabo paga em dia. Todos nós estamos prontos para agir de maneira carnal. Está na gente. Paulo disse: miserável homem que sou. Agora, se casamento é a união de dois pecadores, imagina se a gente não tiver o Espírito Santo para trazer o fruto. Domínio próprio. Porque aqui dentro, eu tenho certeza, a metade aqui nunca pensou em divórcio, mas em assassinato. Eu atendo casais. Um dia eu atendi um casal e a mulher começou a falar mal do marido, o marido começou a falar mal da mulher, isso é muito raro. E eles começaram a falar mal. Na hora do culto, eu estava sentado, tinha um irmão lá pregando, e a irmã chorando do lado do marido. Terminou, o pregador falou para mim assim: rapaz, a irmã estava cheia de Deus, rapaz, chorando, acho que ela recebeu bem. Eu fiquei calado. Mas eu tenho certeza que ela estava chorando. Senhor, me dá graça. Porque se o Senhor me der força, Ele vai se encontrar contigo hoje. Casamento é a união de dois pecadores. Se vocês dois têm um filho, são 3 pecadores. Se tem 2 filhos, então é o casal mais 2, são 4 pecadores. Se tiver um pet, é mais um pecadorzinho. Que arruma uma confusão enorme. Meus filhos um dia arrumaram um rato para criar. Eles chamam de hamster. É um rato. Branco do zóio vermelho. Uma bola de pelo desse tamanho. A gente viajou. E aí eu viajei, eu sei que na escala de quem é da água pro troço, alguém esqueceu. Ou comido, água, sei lá. Morreu. Aí cheguei, todo mundo. Se você vê o caos que virou, para descobrir de quem era a culpa de uma bola de pelo. Me deu vontade de pegar aquilo e jogar pela janela. I believe I can fly.
isso que a Bíblia diz que a vara retira a loucura da criança. Apesar de que hoje a gente não pode bater, porque não pode. Eu passei minha vida inteira apanhando. Chegou a hora de bater. Não pode. Agora é educação positiva. Enzo, Valentina, você quer iogurte de morango ou de pêssego? Lá em casa era bem positivo também. Ou come ou eu quebro sua cara. Dá para ver que não estou quebrado. Eu comi. E estou vivo. Apesar de sermos pecadores, Deus nos ensinou qual é a solução para o pecado. Há 2000 anos atrás, Deus olhou do céu e disse: só tem pecado, só tem erro, só tem queda, só tem gente errando, só tem confusão, está todo mundo longe de mim. Deus olhou e viu um caos, e Deus vai ensinar para nós como é que resolve o problema do pecado, do erro, da queda. É sacrifício e perdão. Porque amor não é isso aqui não, tá? Amor é isso aqui. Esta é a maior declaração de amor. Sem sacrifício não tem casamento, não tem família, não há. Essa utopia de tudo fofucho, tudo maravilhoso, tudo lindo, isso é só nos contos de fada. A importância de um casamento saudável é que ele traz segurança de paternidade, formação de caráter, princípios, valores. Uma sociedade com casamentos saudáveis, até menos doenças venéreas ela tem. Menos criminalidade, menos tantas coisas que podem acontecer quando um casamento é saudável. Por isso que o diabo luta tanto contra casamento. Você sabia que casamento não é eterno, né? Você é eterno. Ou você vai morar eternamente no céu, ou eternamente no inferno. Aí depende da sua escolha. Depende do que você aceitar. Você é eterno, casamento não. A Bíblia diz que no céu não se casa, não se dá em casamento, não tem casamento, é igual aos anjos, pronto. Não tem. Inclusive, o senhorzinho morreu com 85 anos. Chegou no céu, cegado. A velhinha não aguentou, de saudade. Saudade. Com 80 e poucos anos, ela foi embora também. Ela já chegou no céu procurando por ele. Tinha um anjo enorme na porta. Porque para mim todo anjo é grande e fala grosso. Eu não consigo ver um anjo assim. Eu não consigo. Para mim todo anjo é anjão, que é anjão. Bíceps, anjão. Bem-vindo à eternidade. Fico pensando, eu só penso assim, né? Não consigo imaginar um anjo com a voz da Araci lá da Top Term. Não consigo. Eu fico imaginando um anjão. Um anjão assim. Aí ela chegou. Boa tarde. Você viu Zé? Ó, terceira rua de ouro à direita, perto de uma casa de cristal. Ele está tomando suco de laranja, sentado numa cadeira de balanço com os pés na água da vida. Ela já virou a rua. Zé! Ele levantou e falou assim: aqui não, até que a morte nos separe. Ele olhou para ela e falou: você é louco, não compensa. Tô fora, velho. Quer nada? Não vou nada, mas sai fora, velho. Se não tem casamento no céu, para que serve casamento na terra? Para fazer você viver propósito, cumprir missão. E não é ser feliz. Quer ser feliz? Compra um cachorro e vai morar sozinho.
Aí você vai ser feliz. Já pensou você morar sozinho, só você e um cachorro? Gente, não tem cobrança. Se você pagar o boleto, tudo bem. Se você não pagar também. Não tem roupa nova, não tem nada. Maravilha. Olha que lindo. Isso é que é felicidade. O cachorro vai sempre te amar. Já ouvi gente falar assim: prefiro cachorro do que gente. Você sabe por que você prefere cachorro? Porque ele não fala. Porque se ele falasse... Ai, meu cachorro quase fala. Quase, porque se ele falasse... Ele ia falar assim, certeza. Cachorro não confronta, gato não confronta. Não pergunta onde é que você estava, o que você está fazendo. Compre um cachorro, um gato, e seja um eterno adolescente, sem propósito. Pega um cachorro e põe no porta-mala do seu carro. Tranca ele e deixa ele passar a noite lá. Quando você abrir o porta-mala no outro dia, pensa na alegria dele a hora que te vê. Pega a sua mulher e põe lá para você ver. A bagaceira que não vai virar. Me encare aqui. Diga comigo, o casamento tem propósito. Existem vários. Existem vários. Uma sociedade saudável, filhos saudáveis, cumprir a nossa missão. O casamento já é uma mensagem de evangelização, é Jesus e a igreja. Famílias saudáveis. E assim, existem inúmeros propósitos. Então eu, até encontrar o meu propósito, daqui até lá, eu vou ser feliz. Daqui até lá eu vou ficar triste. Daqui lá eu vou ter tesão de subir na parede. Daqui até lá eu vou falar, e olhar e falar, não quero. Não estou com vontade. Daqui até lá, festa, alegria. Daqui até lá, enfermidade, tristeza é no caminho. Então, felicidade não é destino. Para com isso. Não, para com isso. É no caminho. E daqui até lá, eu vou sendo quebrado, forjado, amassado, amadurecido. Isso é casamento. Cumprir propósito. Edificar o reino. É uma ferramenta de Deus para me amadurecer, para me treinar. Porque aqui em Gramado eu sou pastor, pregador, Jesus Júnior. E em casa, o Zé. E em casa, irmão, e em casa não tem pastor, não tem pregador. Em casa não tem popstar, em casa não tem nada. Em casa é eu, minha mulher, olho no olho, ela fala assim, tu tá errado. Casamento existe para a gente cumprir papéis. E são papéis diferentes. Quando Deus criou Adão, não tinha Eva. E é melhor falar Adão e Eva do que é viadão. É melhor falar Adão. Eu não posso errar, deixa eu errar. Não deixa eu falar é viadão. Eu preciso falar Adão e Eva. Senhor, me ajuda. Adão e Eva. É viadão, é feio. Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, não tinha mais ninguém. Traduzindo, Adão nasceu solteiro. Só tinha ele. Pensa numa alegria. Não tem um boleto, não tem pecado, não tem enfermidade, não tem TPM, não tem sogra. O cara não tem nada. Deus olhou e falou, você está feliz demais, espera aí. Quando a mulher nasce, ela nasce solteira? Ela já nasceu casada. Não, e Adão não deu nem palpite, que Deus pôs ele para dormir. Quando ela acordou, tinha um troço pelado na frente dele. Ele falou, vou pegar, vou pegar. Ele nem pensou, porque homem, quando vê mulher pelada, ele não pensa, ele só vai. Só foi. Partiu o sucesso, irmão. Pensa, nunca viu. Quando viu, viu pelada. Do nada. Lá. Miss Eden. Falei assim, ai meu Deus do céu, que delícia. Que é isso? Eu nunca tinha sentido isso. Ele nem falou em línguas, ele disse, é carne da minha carne. O cara já está pensando em carne.
A mulher já nasceu casada, já viu? Que ela tem mais uma preocupação maior com família, com casamento. Uma mulher, enquanto ela insiste, mas o dia que a mulher desiste, é muito difícil. O homem parece estar sempre tentando fugir, sempre tentando correr da responsabilidade, correr da casa, e parece que aquele instinto de solteiro. Tem uns caras que acham que é garanhão, ele acha. Um dia o irmão falou para mim assim: pastor, olha a foto aqui da irmã que está dando em cima de mim. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já se olhou no espelho? Irmão, Deus dá vista ao cego. E o Satanás cegou essa moça. Irmão, não é normal essa moça interessar em você. Então, quando uma pessoa nesse perfil interessa em você, você tem que entender que é o Satanás mesmo, irmão. Ela não está nem entendendo. Irmão, você nem com o corpo glorificado vai melhorar. Além de feio, o irmão deixou de ser templo do Espírito, agora virou catedral de Deus. Irmão, você está enorme. Irmão, o seu olhar é 15 para as 3, irmão, você é vesgo. Quando você chora, escorre na nuca, querido. Você já viu que o homem tem essa característica de ser aventureiro, sabe, tantas mulheres, sei o quê, homem gosta, que eu peguei tantas. Sabe essa característica do macho? De ter várias. Isso é mundial. Aí Deus olha para esse cara e diz assim: ame uma mulher. Esse é o desafio do homem. Mas a mulher tem um desafio, difícil também. Deus deu para a mulher capacidade, inteligência, sabedoria, criatividade. Uma mulher capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? O homem não consegue namorar e falar. Ele está lá namorando, ela fala alguma coisa. Aí ele começa a falar e para. Ela fala: você parou? Eu falei: não, me ajuda. Ou eu falo ou eu faço. Os dois dá tilt aqui na minha cabeça. Uma mulher vive bem sozinha? Vive. Ela se vira. Tem mulher que depois que divorcia, ela ainda quer casar. É porque quer sofrer. Mas ela se vira só. Gente, ela cuida da casa, cuida dos meninos, cuida do marido, ela fica bonita, ela viaja, ela passeia, ela se vira. Gente, um homem sozinho. Sangue de Jesus tem poder. Mas não sabe combinar roupa. Você sabe que uma mulher não precisa de homem para sobreviver. Ela se vira. Ela estuda, ela corre atrás. Ela se vira. Aí Deus olha para ela e diz assim: psiu, pega tudo que você tem e submete a esse cara aí. Você está entendendo para que serve casamento? É na contramão do que você quer. Deus não perguntou se você está afim de submeter, só tem que se submeter. Pronto. Ah, pastor, mas eu consigo mais do que ele. Pois é, eu sei. Esse é o desafio. É exatamente o que você tem que fazer. Pegar tudo e colocar debaixo. Contra a sua vontade. Adulto não faz o que gosta, faz o que tem que ser feito. É para isso que existe casamento. É um forjando o outro. É um amadurecendo o outro. É um tratando o outro. Deus nos deu alguns papéis, né? A mulher o homem é aquele que provê, que protege, aquele que dá destino para a família e para os filhos, é o que vai na frente, é o que sacrifica, é o que morre pela família, pelo menos deveria. Pelo menos deveria. Agora a mulher, ela tem uma característica muito legal, que além de ser suporte,
Deus disse, eu vou fazer para você uma auxiliadora. Diga, auxiliadora. Você sabia que essa palavra ela se repete nos Salmos, quando diz assim, Deus é o meu auxílio. No hebraico é a mesma palavra, é como se Deus dissesse, essa mulher é um pedaço de mim na sua casa. E quando Deus diz para a mulher ser auxiliadora, ela leva a sério. No trânsito, ela só não dá multa, o resto. Gente, eu não escolho as minhas roupas. Você já foi ao médico com a sua esposa? A última vez que eu fui, eu descobri coisas terríveis que eu não sabia que eu tinha. O texto que eu li fala sobre um sacerdote chamado Eli. Sabe uma família que tem tudo para dar certo? Tudo. Por quê? Porque Eli é um homem de Deus. Eli ouve a voz de Deus. Eli é um cara famoso. Eli tem as duas funções mais importantes do país. Há 40 anos fazendo a mesma coisa. Respeitado pela nação inteira. Só que esse cara cuidou de tudo e de todos. Ele só não cuidou da casa dele. Ele era um sucesso fora dos portões de casa. E aqui quando eu falo de Eli, que é tudo fora e nada dentro, não estou falando de homens, eu estou falando de todos nós. Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Não construa o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Quem é esse homem Eli? Ele era juiz e sacerdote. Pastor, o que é isso? Juiz e sacerdote, os dois cargos mais importantes, mais respeitados de uma nação. E ele manteve isso 40 anos. Representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Ou seja, ele tem sucesso naquilo que ele desejou fazer. É errado você ter sucesso de forma alguma. Eu quero ter sucesso profissional, sucesso como pastor, sucesso como pai. Eu quero, todo mundo quer e está tudo certo. Tem algo que grita no nosso coração quando Deus disse assim, crescer e multiplicar. E todo homem tem isso, crescer, desenvolver. E está tudo certo, não tem nada de errado. O problema é o que eu estou sacrificando para isso. Sacrificando o casamento, sacrificando os filhos, o quê? O ministério, a vida com Deus. Ele não era só juiz e sacerdote, a Bíblia me revela que ele era crente, ele era muito crente. Uma mulher chamada Ana foi no templo orar, a alma dela estava tão angustiada que ela chorava, Senhor, eu quero um filho, me dá um filho, se o Senhor me der um filho, eu devolvo o filho. E aí o Eli olhou para ela, achou que ela estava bêbada, veio falar com ela, ela disse, não, Senhor meu, eu só sou mulher atribulada de espírito, não bebi bebida forte nem vinho, só estou derramando a minha alma perante o Senhor. Olha o que ele disse para ela, vai-te em paz, porque o Deus de Israel vai te conceder o que você pediu. Sabe o que aconteceu com essa palavra profética dele? Ela engravidou. Ele é um cara de Deus. Ele é sensível à voz de Deus. Quando Ana dá à luz é Samuel, ela pega o Samuel, leva na igreja, dá de presente para Eli, Eli vai criar Samuel. Samuel dorme no quarto, Eli no outro quarto. De madrugada a criança, o menino, Samuel acorda, ouvindo a voz de Deus. Samuel, Samuel. Ele vai em Eli. O Senhor me chamou? Não, não chamei não. Na terceira vez, Samuel vai em Eli e diz, o Senhor me chamou. Sabe o que o sacerdote velho disse? Filho, eu conheço essa voz. É Deus que está falando com você. Esse homem tem um cargo importante, tem sucesso ministerial. Ele ouve a voz de Deus, ele tem facilidade e sensibilidade à voz de Deus, ele é profeta de Deus. 40 anos fazendo a mesma coisa. Ele é um sucesso fora dos portões de casa. Melhor do que ser uma pessoa conhecida, é ser uma pessoa que vale a pena conhecer.
Porque tem muita gente boa na internet, hein? Mas nos bastidores é um caos. Eli é igual Naamã, general do exército assírio. Fora dos portões de casa, medalha, guerras, conquistas, mas em casa, tirou a roupa, lepra. Ou como Davi, que conquistou o coração de Deus e não conseguiu conquistar o coração dos filhos. E por falar em filhos, Eli tinha 2, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias tem tudo para dar certo. Tem um pai crente, um pai sensível à voz de Deus, um pai que é líder, um pai experiente, nasceram numa família sacerdotal, cresceram da igreja, sabe tudo dos hinos, sabe tudo das canções, entende tudo de sacrifício, entende tudo de adoração, só não conhece Deus. Sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo hoje é que meus filhos cresçam na igreja sem conhecer Deus. Tem como? Hoje você tem. Porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Lembra de Judas? Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou com a luz vivendo em trevas. Ele andou com o caminho vivendo numa talha. Andou com a verdade vivendo uma mentira. Judas trocou o dono do ouro e da prata pela prata da bolsa. Judas andou com o Salvador e não foi salvo, andou com a vida e escolheu a morte. Ele andou com o dono do céu e foi para o inferno. Sabe quem são os filhos dele, Ofni e Finéias? Sacerdotes. Pastor, mas por que são sacerdotes? Porque receberam uma herança. Tem chamada não, só recebeu de herança. Vida religiosa. A gente se acostuma tanto com práticas religiosas que a gente acha que está tudo bem e está tudo certo. E Deus hoje está dizendo, eu quero muito mais do que isso. Esses caras, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não valorizaram o privilégio que era ocupar um cargo tão importante. A Bíblia diz que eles eram profanos. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles eram incrédulos, rebeldes, blasfêmios, filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais. Estavam ali por causa de dinheiro. Estavam ali só para aproveitar do ambiente religioso para poder desfrutar de coisas que eles poderiam ter dinheiro, fama e poder. Eles conviviam com o sagrado, mas não respeitavam Deus. Eles estavam ali ouvindo e falando da lei de Deus, mas não respeitavam nem Deus nem o povo. Cresceram na igreja sem conhecer Deus. A Bíblia diz que eles desprezavam o culto. Desprezavam o culto. Sabe o que a Bíblia diz? O livro de Levítico diz assim, que o sacerdote, na hora do sacrifício, escute, é Bíblia, vai doer, mas é Bíblia. A Bíblia diz em Levítico, na hora do culto, na hora do sacrifício, o sacerdote matava o animal, separava as carnes, aí pegava a melhor carne e assava para Deus. A carne de segunda colocava numa panela e cozinhava. Essa é a carne que o sacerdote tinha direito. Pegava um garfo, colocava na panela, levava essa carne para casa e comia. Sabe o que eles faziam? Pegava da carne assada. Aí Deus ficou chateado. Você acha que Deus está muito preocupado com a carne? Você acha que Deus quer muito o churrasco? É a atitude de desrespeito, de desconsiderar a vontade de Deus, de desobedecer um princípio de Deus para a época. Mas pior do que isso, a Bíblia diz que eles viviam na imoralidade. A má fama deles, o pai disse, eu ouço má fama de vocês. Eles pecavam contra as pessoas que eles deveriam cuidar. Casados, mas adúlteros. Quando eles começaram a cometer adultério, a Bíblia diz, e Deus queria matá-los. Ah, pastor, mas a gente vive na época da graça. Deus apaga pecados, mas não apaga consequências. O adultério é um câncer. Ele corrói o relacionamento. Ele destrói uma família. Os adúlteros não herdarão o reino. Antigamente, para você ser infiel, você tinha algumas oportunidades. Família,
trabalho, igreja. Ponto. Hoje, com a rede social, começamos sendo infiéis virtualmente. Esses caras, ao invés de ajudar pessoas, usavam as pessoas para o seu prazer. Sabe qual é o problema? Fazia os pequenos e o povo tropeçar. Porque o pecado de um líder, o pecado dos pais, afeta os filhos. Imagina o povo olhando para eles e vendo o pecado deles. O pecado de um líder é muito mais sério do que dos liderados. O pecado dos pais é muito mais sério do que dos filhos. Quando Adão pecou, quem morreu foi Abel. Quando Coré, Datã e Abirão pecaram, quem morreram foram os filhos. Quando Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, a Bíblia diz que morreu a mãe e seus filhos. Quando Saul pecou, quem morreu foi Jonatas. Quando Davi pecou, quem morreu foi o filho que nasceu de Betseba. E aí eu vou na Bíblia inteira. O que a Bíblia está me dizendo? Quando os pais pecam, filhos morrem. E eu não estou falando de morte física. O que você faz no quarto afeta seus filhos. O que você faz na sua vida, as decisões que você toma. O apóstolo Paulo diz que quando eu me deito com uma mulher e ela pode ser prostituta, eu me torno uma só carne com ela, e mais uma, e mais outra, e mais outra, e aí eu vou pegando todo esse ambiente espiritual e trazendo para dentro de casa. Tem homens e mulheres trocando o propósito de Deus, o projeto de Deus, por 30 minutos no motel. Não! Mente cauterizada. É a geração da hipergraça. Ah, Deus perdoa, se Deus permitiu. É a geração que diz, se te faz feliz, faça. Assinada, Satanás. Um grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. Ah, mas eu não aprendi com meus pais. Ah, é? Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Gente boa, mas estava lá. Coitado. Tadinho, fico na dó dele. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Minha mãe que mudou a história dele. Vendeu arma, vendeu tudo, nunca mais cometeu crime, mas estava lá na cadeia. Passei minha adolescência inteira vendo meu pai beber, fumar e gritar com a minha mãe. Eu ficava no colo de um, no colo de outro, e aí quando eu era pequeno, depois eu fui crescendo, e aí eu passei a minha infância e adolescência vendo isso. Eu tinha que decidir o que fazer. Repita o padrão. Tenho 3 filhos, nunca me viram gritar com a mãe deles. Nunca. Nunca me viram beber e fumar. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia, meus filhos me conheceram no altar. Não tem a ver com o legado que você recebeu, mas com a aliança que você fez. Nossos filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Quais foram os erros de Eli? E eu encerro agora aqui. Primeiro, Eli era ausente. Ele era o quê? Ausente. Por quê? Trabalhava demais, né? Nunca estava em casa. Por quê? Cuidando dos filhos de todo mundo. Você sabe que eu tenho medo disso? Aqui dentro deve ter muitos pastores. Cuidado para não fazer da igreja a sua amante. Ela não é sua, a igreja tem dono, e não é você, chama Jesus. 2 coisas que um pastor não tem. Ele não é dono de igreja e não tem ovelha. Pastor não tem ovelha, não tem. Ai, minha ovelha, nunca foi, nunca foi. Nunca foi, isso é antibíblico. Jesus olhou para Pedro e disse, cuide das minhas ovelhas. Não é sua não, é minha. Você cuida, mas é
minha. E a noiva tem dono, e você não é o dono. Não é. Quem não cuida da sua casa, que não cuida da minha, está escrito na Bíblia. Ele era ausente. Ofni e Finéias nunca tinha um pai disponível. Eu vivi uma das maiores crises dentro da minha casa, porque eu viajava demais, viajava muito, muito. Meu filho mais velho, hoje tem 22 anos, e ele entrou em crise. Disse que era ateu, não queria mais saber de crente, não queria mais saber de igreja. Por quê? Porque a igreja tomou o pai dele de casa. Crise. Confrontava a mãe, me ligava chorando. Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar uns dias em casa. Fiquei no mês de agosto de 2017, 2015, 16, eu fiquei 4 finais de semana em casa. Perdi receita, perdi venda de material, perdi oferta, perdi 60% do meu faturamento. Fiquei em casa. Tive mais tempo com ele, mais tempo com a Susan. Descobri que meu vizinho chamava Ricardo. Por que vocês estão rindo, gente? Não, o cara é gente boa, só que eu não sabia o nome dele. Aí eu fui ficar mais lá e descobri que ele era Ricardo e tal. Eu tinha que salvar meu filho. Eu precisava salvar meu filho. Eu me lembro que o meu filho do meio, Frederic, quando ele estava com 7 anos de idade, eu cheguei em casa um dia. Eu estava muito apavorado, que eu tinha reunião, estava atrasado. O Frederic veio correndo atrás de mim com a bola. Falou, pai, essa semana o senhor não jogou bola, você não está jogando bola. Eu sempre fui de cuidar dos meus filhos. A minha sogra nunca foi para minha casa. Depois que a minha esposa deu à luz para cuidar de criança, eu cuidar dela, nunca. Eu dei banho nela, dei banho nos meninos, curei o umbigo, tratei tudo e fralda. Eu amo fazer isso, eu fiz. Só que eu estava trabalhando demais, viajando muito. E aquela semana eu não tinha jogado bola com ele, 7 anos, gostava muito de jogar futebol. E aí eu cheguei em casa e ele com a bola atrás de mim, eu falei, dá licença, empurrei ele, fui grosso com ele. Eu tenho reunião, não posso, ignorei ele, entrei no quarto para arrumar. Quando eu saí, ele estava com o controle do videogame na mão e disse, o senhor não vai jogar bola, que senão o senhor vai sujar. Mas vamos jogar videogame, vamos jogar FIFA. Fiz do mesmo jeito, só empurrei, falei, dá licença, não pode. Entrei no carro, passei a mensagem, quando eu liguei o carro, que eu olhei para a janela, o Espírito Santo disse, você prega muito e vive pouco. Você fala muito negócio de casal, de filho, dá uma olhada lá. O Frederico com os controles assim na mão, olhando longe. Tipo, foi atropelado, que loucura essa do meu pai. Desliguei o carro, sentei do lado dele, peguei o celular, liguei e falei, não vou na reunião. Ih, mas me perturbaram. Não vou. Surgiu um compromisso mais importante. Desliguei o celular, falei, bora jogar. O Frederico levantou, falou, o senhor vai jogar? Falei, quantas vezes você quiser. Aí ele sentou e ficou olhando, parado. Falei, você não vai ligar o videogame? Ele levantou de novo, pôs a mão na cintura. 7 anos, na minha frente, sim. Vê se eu entendi. O senhor desmarcou a reunião importante. Por minha causa. Falei, você é mais importante do que qualquer reunião. Ele disse, papai. Eu nunca vou me esquecer disso. Meus filhos... Meus filhos já foram à Disney 2 vezes. Já foram no Beto Carreiro. Conhecem as praias do Sul? As praias do Nordeste? Conhecem Gramado? Conhecem alguns países da Europa? Presentes, videogames, tudo que você pensar, escolas boas. Mas não é isso que vai impressionar eles. Não são os presentes. É a presença. Quando Deus foi criar todas as coisas, Deus disse, haja luz, haja répteis, haja separação, haja palavra, haja. Quando Deus foi criar o homem, não tem haja. Deus desceu e pôs a mão. Só para me dizer que nenhum de nós podemos sobreviver saudavelmente sem toque, sem colo, sem cheiro,
sem abraço. Ah, meu pai não me ensinou. Tá, estou te ensinando. Você precisa repetir padrões errados? Não, não, não. É só, como diz a doutora Ângela, ressignificar. É uma questão de decisão. Eli não era só ausente, ele era omisso. Omisso, o pecado dele foi de omissão. Gente, o que tem de homem omisso? Quer ver uma coisa? Na faculdade, hoje, no Brasil, tem mais homem ou mulher? Nas faculdades, mais homem ou mulher? Mulher. Na igreja, tem mais homem ou mulher? No mercado de trabalho, mais homem ou mulher? Carteira assinada, é mais de homem ou de mulher? De mulher. Quem é que tem mais celular no Brasil? Homem ou mulher? Mulher. Quem é que tem mais acesso e contratos de rede social, de internet? Você sabia que é mulher? Quem é que escolhe a casa onde a gente vai morar? Quem é que escolhe a comida que a gente vai comer? A roupa dela, dos meninos e a da gente. Meu Deus. E tem uma coisa, quando eu nasci, Deus olhou para mim, te dou livre-arbítrio. É poderoso isso, né? Livre-arbítrio. Aí eu casei. É tanta pressão por causa do machismo que é tão exacerbado no Brasil, que criaram feminismo. Quer dizer, um câncer que agora tentam curar ele com um band-aid. 2 problemas graves. Ele é omisso. O que tem de... Gente, a casa está pegando fogo. A mulher vem. O cara sentado. Nó. Fogão, hein? Se eu tivesse um balde d'água. Ele era omisso. Eu tinha um trabalho em 2016 e 2017, 2 anos eu fiz um trabalho na cadeia de Goiânia. E eu investia financeiramente e todo mês eu ia lá também pregar. Tinha uma turma que ia, eles pregavam lá. Até hoje a gente ainda faz um trabalho. Agora, recentemente, batizamos vários presos e tal. Eu amo pregar na cadeia. Sério, gente, gosto muito. Você prega, 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 prega. Ninguém sai. E aí, um dia terminou o culto, o Espírito Santo me inquietou para ir nas celas. Primeiro choque que eu tive, o nome deles. Adivinha? Daniel, Mateus, Pedro. Quando você chega em um lugar assim que tem um nome diferente, que é bíblico. Aí, outra coisa que me chocou, eu falei, por que você acha que você está aqui? Sabe o que eles disseram? Ah, não, porque lá em casa tinha muitos limites. A minha mãe falava muito não, não pode isso, não pode aquilo. A gente era tão firme, era tão dura a disciplina, a gente era tão corrigido e as coisas eram tão certas que eu resolvi revoltar. O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Não, é o contrário. Eu nunca ouvi não, pastor. O limite é uma prova do amor. Deus olhou do céu e disse para o mar, não passa daqui não, se você passar chama-te tsunami. Não. Hebreus diz que Deus é pai e ele só corrige quem ama. Porque se ele não corrigir, não é pai, você é bastardo. Se é filho, vai ter correção. Pais não existem para fazer filhos felizes. Quem que os filhos acham mais chato, o pai ou a mãe? Quem? A mãe. Não é? Só que quando cai e machuca, chama quem? Mãe. Eli,
além de passivo e omisso, era conivente. O sacerdote podia comer só da carne cozida. E os meninos comiam de qual carne? Assada. Está na Bíblia, lá em Levíticos 30. O texto diz que quando ele chegava em casa com a carne, Eli falava, vocês não podem fazer isso, está errado. A lei diz que não pode. E veio falar. Sabe o que ele fazia no final? Comia com eles. Ó, traz uma Coca Zero aí. Não quer falar não. A família de Eli terminou em tragédia. Escute. A Bíblia diz que os filisteus vieram contra Israel. O exército saiu, 4.000 homens morreram. O general disse, eu já sei. Por que nós estamos perdendo? A lei fala que tem que levar a arca, que representa a presença, a arca de Deus, madeira de acácia revestida de ouro, com 3 itens lá dentro, o sacerdote tem que carregar, vamos trazer a arca, porque aí nós vamos ganhar essa batalha, pega a arca. Só que quem é que tinha que carregar a arca? O sacerdote. Eli está velho, mandou quem? Os filhos. Ofni e Finéias e mais 2, pegaram a arca, levaram. Com a arca, não morreram 4.000 não, está na Bíblia. Morreram 30.000 homens. Porque aquela arca na mão deles é só uma caixa vazia. E eles morreram. E aqui eu não estou falando de morte física, eu queria que você interpretasse isso como uma metáfora para nós hoje. O mensageiro veio correndo, entrou aonde Eli estava, e o texto bíblico diz que ele estava sentado. Eli na Bíblia, ou está sentado ou está deitado, ou está sentado ou está deitado. Essa é a posição dele sempre. Ele nunca está em movimento. Eli, os seus filhos morreram, 30.000 homens morreram. E quando o cara disse, a arca de Deus foi tomada, ele caiu da cadeira e morreu. Ao lado, no outro quarto, a mulher de Finéias estava dando à luz. O mensageiro disse, seu marido morreu, seu cunhado morreu, 30.000 homens morreram, seu sogro morreu. Enquanto falava, as parteiras disseram, calma o coração, filha. O sonho de toda mulher hebreia é dar à luz a um menino. Você acabou de dar à luz a um filho. Alegre-se. Ela disse, não tem como. E diz que suspirando para morrer, ela disse, coloque o nome dele de Icabode. E foi-se a glória de Deus ou de Israel. Eu não tenho medo de perder dinheiro. Não tenho medo de perder amigos. Não tenho medo de deixar de ser pastor. Não tenho medo de perder nada. Sabe qual que é o meu maior medo? É que a glória de Deus não esteja mais na minha casa. Hoje eu estou diante de sacerdotes e sacerdotisas que precisam sair deste evento com um sentimento de não deixar a glória de Deus ir embora da sua casa. Talvez seja a coisa mais importante. É que Icabode nunca aconteça na sua família. Seus filhos não nasceram para o inferno. Eles nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Seu casamento não nasceu ou não surgiu na terra. Ele foi agendado no céu. Não é tudo que você gostaria. Hoje ouvimos sobre traumas, talvez você carrega fardos e pesos até mesmo desnecessários, e eu sei que é difícil se desvencilhar deles. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder, é a graça de Deus. Há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, eu falei, Deus, eu não quero mais pregar. Estou cansado. Quero cuidar de mim. Deus deixou, abriu uma porta de trabalho. Eu fiquei 2 anos. Não traí minha mulher, não adulterei, não fumei, não bebi. Só saí do centro da vontade de Deus. Só. Coloquei todos os meus livros dentro de caixas. Guardei minha Bíblia, meu sermonário e disse, nunca mais eu quero saber disso aqui. Com 2 cursos superiores.
consegui um emprego numa multinacional e fui trabalhar. Meu patrão, com mais de 2.000 funcionários, mais de 200 carretas, avião, estava bem. Foram 2 anos. Ele tornou-se prefeito de uma cidade. Além de empresário, agora também era político, envolvido com tudo aquilo. Saía de casa às 6 da manhã e voltava meia-noite. 2 anos se passaram. Olha para cá. Sem perceber, a graça de Deus estava se afastando da minha casa. Minha esposa sofrendo, chorava, porque eu não queria viver o propósito. Ganhava um pouco de dinheiro, tinha as coisas. Eu acho que lá no céu tem uma lista. Acho que um dia Deus estava lá do nada, falou assim: Gabriel, isso não tem na Bíblia não, tá? Eu estou inventando. Está lá em Acrescentares, perto de Heresiastes. Falou: Gabriel, chega aí. Amanhã, que dia que é? Não, amanhã é tal dia. Quem que a gente vai começar a moer, a quebrar amanhã? O primeiro nome da lista, Mac Anderson. Não, pode descer aí, pode começar. Que não adianta correr. Diz que ele nos prendeu com laços eternos. Não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Você pode correr o tanto que você quiser. Eu corri, eu fugi, eu sumi, desapareci, estou lá trabalhando. De repente eu cheguei em casa depois de 2 anos. O Christopher era pequenininho, ele tinha 4 anos, 3 para 4 anos. Ele estava conversando no quarto como se estivesse falando com alguém. Falei: esse menino ficou doido? Ele está conversando com quem? Não tem ninguém no quarto? A minha esposa disse, é que ele criou um amiguinho imaginário, ele não tem pai para brincar com ele. De repente, Cristo veio correndo, pulou no meu colo e disse: pai, meu amiguinho ficou feio. E ele mostrou os dentes para mim. Peguei ele no colo. Quando eu entrei no quarto, ele disse: pai, alá, ó, ele virou uma cobra e está subindo na janela. Não há neutralidade na vida de um cristão. Casa sem sacerdote é território do inimigo. Se a glória de Deus se vai, a Bíblia diz que se a casa fica vazia. Ali começou. Susan grávida de 3 meses. Fomos fazer o exame. Quando fez o ultrassom, a médica disse: aparentemente está tudo bem. Só que o coração do feto parou de bater. Fizemos todo o projeto, todo o trabalho dela de aborto. Passou um tempo, ela engravidou de novo e um dia ela me ligou desesperada, 2 da manhã, eu estava trabalhando, ela disse: corre para cá porque eu estou tendo contrações. Contração? De 3 para 4 meses? Souza deitou no meu colo e passou uma noite inteira abortando pela 2ª vez no meu colo. E eu sabia. Interessante que eu tinha orado a Deus e dito: Deus, me dá uma casa, se o Senhor me ama e tem um projeto. Os irmãos da igreja começaram a construir uma casa para mim. Uma casa de 130 metros quadrados, não era grande, mas começaram a fazer. Quando estava na parte do acabamento, eu falei: não quero mais esmola de igreja, eu quero cuidar de mim. A partir daí, nem um centavo mais. Alguém me ligou e disse: Mac, vem aqui na casa que você estava construindo. Quando eu cheguei, a casa parada, roubaram o portão. Um portão de ferro, roubaram o portão. Quando eu olhei, um mato dessa altura, uma casa sem acabamento, um mato alto. Eu olhei para casa e vi a minha vida sem propósito, mal acabada, sem sentido. Meu filho deu uma pneumonia tão grave que eu tive que ficar com ele no hospital. E aí minha esposa passava o dia todo, depois eu trabalhava até 10 da noite, ia para lá, dormia com ele no hospital. Quase perdemos o nosso bebê. Um dia o ladrão entrou na nossa casa e levou tudo. Quando nós chegamos lá de manhã, não tinha nada. O cara fez questão de sujar os pés de barro, entrar no quarto do meu filho, jogou as roupas do menino tudo no chão e pisou em todas. Eu teria muitas coisas para te contar que foram acontecendo depois de 2 anos. Isso tudo assim, em pouco tempo. A minha vida foi virando de cabeça para baixo.
Eu falei pro meu patrão, estou cansado, eu quero ir para Caldas Novas, ficar 3 dias. Eu fui com a minha família. E no último dia eu não dormia, 3 da manhã. Eu fui para a sacada de um prédio de 10 andares. E o diabo disse, você fracassou como pai, fracassou como marido, fracassou como pastor. Você não é nada. Se você é homem, pelo menos se joga daí. Eu disse, eu sou um soldado ferido. Mas eu sou um profeta de Deus ainda. Deitei no chão e chorei amargamente. Um dia meu patrão disse, vamos lá em Brasília? Fomos no avião dele. Na hora de voltar, estava o piloto. Estava o meu patrão com a esposa, eu sentado. E o Espírito Santo começou a falar comigo. 2 anos que eu não ouvi a voz de Deus. O Espírito Santo disse, Mark, está vendo seu patrão? Ele não estudou muito não, mas tem milhões e milhões na conta. Tem empresas. Tudo que ele coloca a mão para fazer dá certo. E começou a me mostrar a esposa dele. O temperamento dela, o jeito dela, as coisas que ela fazia. Você está entendendo que eles são preparados para isso? Olha o piloto, o comandante Mauro fala para você, desde criança ele sonha com isso. Já trabalhou em companhias aéreas, hoje está aí. Foi falando de repente, o Espírito Santo falou, e você? O que você está fazendo aí? Foram 20 minutos o Espírito Santo dizendo, volta, volta. Tinha 2 anos que eu não ouvia a voz de Deus. Quando eu disse, eu falei, cara, já mandei motorista te buscar, eu não posso, eu vou lá para casa da minha sogra, está tendo uma janta lá. Quando eu entrei, todo mundo na mesa, e tinha um baixinho careca lá na ponta. Que tem cara de profeta? É um irmão do coque. Isso ele não era do coque porque ele era careca. Sentado lá o irmão assim. E eu fugia de profeta. Quando a gente começou a orar, ele arrastou uma língua estranha lá, já veio cortando cana de lá para cá. Eu queria ser crente reformado para não acreditar em nada disso. Mas não deu certo. Ele pegou no meu colarinho, me arrastou a sala inteira, colocou na parede e disse, covarde, orgulhoso, você não tem nada porque nunca deixou te dar nada. Você quer fazer do seu jeito, com as suas forças, você nunca deixou cuidar de você. Estou te dando a última oportunidade. Ele bateu no meu peito e gritou, volta. Fui no meu patrão no outro dia e falei, estou indo embora. Ele falou, para onde? Não sei. Fazer o quê? Também não sei não, só vou embora. Cheguei na casa da minha sogra e falei, minha sogra, preciso voltar. Não tem casa, não tem carro, não tem nada, acabou com tudo. Eu que andava num carro importado, andava de avião, tinha um bom salário, fui morar na casa da minha sogra em um cômodo. Era eu, numa cama com a minha esposa, o bebê no berço e uma arara de roupa. Só. Sabe quanto tempo? 9 meses. Tempo de uma gestação. Quem está fazendo aí? Deus falou que eu vou ser pregador. Quem te convida para pregar? Eu falei, ninguém. Depois de 9 meses eu orando, falei, Senhor, não chega uma mensagem. Aí você lá. Tim informa, seus créditos acabaram. 1 ano. Sabe o que aconteceu 9 meses depois? Os irmãos começaram a construir minha casa. Terminou. Um amigo meu foi me visitar nessa casa nova e disse, rapaz, a sua casa é maravilhosa, mas não tem nada. Eu falei, não, é porque roubaram. Eu falei, eu vi que quando eu cheguei aqui, falei, Padre, Senhor, 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 Senhor. Não tinha nada na casa. Ele falou, vai lá na minha empresa amanhã cedo. Eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um caminhão baú com tudo que eu precisava. Naquele mês eu ganhei 30 camisas, 7 ternos, 4 sapatos, 2 celulares, 3 notebooks. Eu ganhei um carro, na época era um Golf, valia muito dinheiro na época. Era um carro top na época. Casa pronta. Aí, um dia, acordei de madrugada. Não sei se você já teve essa experiência de estar na sua casa, casa nova, sua primeira casa. Eu liguei todas as luzes.
Peguei as roupas, o sapato, as coisas. Eu abri 3 computadores, os notebooks, pus assim na mesa. E aí peguei, abri o carro, abri tudo. Eu deitei no chão, comecei a chorar. Falei, Deus, quem precisa de tudo isso? Deus disse, gostou da esmola? Aquele dia Deus disse, Mark, todas as vezes que você for pregar, diga, primeiro, que o melhor lugar do mundo é o centro da minha vontade. Segundo, que eu sou exagerado em abençoar. E terceiro, que eu sou o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta oportunidade. Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer, quem sabe está na hora de recomeçar. Ele é o Deus de muitas oportunidades. A graça vai te alcançar hoje, para você poder também recomeçar. Eu queria que você ficasse em pé.